Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai corrigir aquelas questões que ficaram da aula passada, que não conseguimos resolver tudo naquela aula. Vamos começar então a partir da questão 5. Um móvel em sua trajetória descreve um movimento descrito pela função horária do espaço S igual a 2 vezes t ao quadrado menos 8 vezes t mais 6, em unidades do SI. Para esse móvel, determine, letra A, a posição inicial na trajetória. Para eu saber qual é a posição inicial desse móvel nessa trajetória, eu tenho a função horária do espaço. Ela tem que estar nesta forma aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes t mais A vezes t ao quadrado dividido por 2. Só que esta função horária aqui do espaço, ela não está organizada, então eu vou organizar para ele ficar da mesma forma que essa. Então, ó, o que está acompanhando o t ao quadrado aqui, ó, ele fica no final. E o número que está sozinho é o valor da posição inicial, e o que acompanha t é a velocidade inicial. Então, organizando, vai ficar 6 menos 8 vezes t mais 4 vezes t ao quadrado dividido por 2. Por que eu coloquei aqui 4 sobre 2? Porque a fórmula é dividido por 2. Se aqui deu 2, então aqui vai ser 4, porque 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, a posição inicial na trajetória vai ser o que ocupa essa posição aqui, ó, que vai ser o 6. A posição inicial na trajetória, organizando, dividir aqui 4 por 2, deu 2. Essa posição inicial vai ser 6 metros. Agora pede a velocidade inicial. Da mesma forma, no tempo t0, quando o tempo for igual a 0. A velocidade inicial, é só eu olhar para cá também, gente, ó. A velocidade inicial é o que acompanha o t, sem ser o t elevado ao quadrado. Vai valer menos 8. A velocidade inicial vai valer menos 8 metros por segundo. Agora pede a sua aceleração escalar. A aceleração é dada pela fórmula A sobre 2 aqui nesse caso. Por quê? Porque o que estava acompanhando o t ao quadrado, aqui, ó, é o a sobre 2. E no lugar do a sobre 2 tem o quê? Tem o 2 na função horária aqui do móvel. Então, eu vou fazer o quê? A sobre 2 igual a 2, que vai ser produto do meio pelos extremos. A vai ser igual a 2 vezes 2, vai dar 4. Vamos para a letra D. Os instantes em que passa pela origem dos espaços. Para passar pela origem dos espaços, eu tenho a função horária aqui do móvel. Então, para ele passar pela origem dos espaços, o S aqui vai ter que ser igual a 0. Então, vou igualar o S a 0. Vou isolar o valor de t aqui. Então, eu tenho uma equação de segundo grau aqui, ó. 2t ao quadrado menos 8t mais 6. Não está organizada, mas dá para perceber que é uma equação de segundo grau. Se eu tenho uma equação de segundo grau, eu posso resolver isso aqui pelo teorema de Pitágoras, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b vale o quê? O b é o que acompanha o t, não é? O b é o que acompanha o t, então o b vai valer menos 8. É como se aqui fosse x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 8x mais 6. O valor de b é o que acompanha o t, o valor de a é o que acompanha o t ao quadrado, e o valor de c é o que está sozinho. Então, b ao quadrado vai ser menos 8 ao quadrado, como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Menos 4 vezes a, que vai ser 2, vezes c, que é 6. Resolvendo, menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. 64 menos 48 dá 16.
Então, eu vou lá para a fórmula de Bhaskara. Se eu vou para a fórmula de Bhaskara, eu vou substituir os valores de B, de delta e de A. Substituindo o valor de B, menos da fórmula, menos 8, que é o valor de B, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é o valor de delta, que deu aqui, sobre 2 vezes A. 2 vezes o valor de A vai ser 2. Resolvendo, menos por menos aqui vai dar mais, vai ficar 8, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2 vezes 2, que vai dar 4. 8 mais 4 vai dar 12. Dividido por 4 vai dar 3. Ou, como é mais ou menos, eu vou fazer agora por menos. 8 menos 4 vai dar 4, dividido por 4 vai dar 1. Então, os tempos são de 3, os instantes são, em que passa pela origem dos espaços, 3 segundos e 1 segundo. A função horária da velocidade. A função horária da velocidade é dada por V igual a V inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial a gente descobriu lá atrás que é menos 8, mas a aceleração a gente descobriu também, ó, a aceleração a gente descobriu aqui. Cadê? A aceleração a gente descobriu lá no iniciozinho aqui, ó. Certo? A aceleração é 4. Aqui, achei. A aceleração deu 4. Pela origem dos espaços, a função horária da velocidade, quer dizer, a gente tem que o V inicial deu menos 8, a aceleração tinha dado 4 vezes T. Então, essa é a função horária da velocidade. Aí, na outra alternativa, pede um instante em que o móvel para. Se o móvel parou, então a velocidade vai ser 0. Então, substituindo aqui, ó, V vai ser 0, menos 8 mais 4 vezes T. Isolo 4T igual a 8. 8 dividido por 4 dá 2 segundos. Então, o instante que o móvel parou foi em 2 segundos. Questão 6. Um atleta partindo do repouso percorre 100 metros em uma pista horizontal retilínea em 10 segundos e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo sobre esse movimento. Na primeira afirmativa diz, o módulo de sua velocidade média é 36 km por hora. Vamos ver se é. 36 km por hora, o módulo da velocidade média. E a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT, né? Então, a velocidade média, ΔS é o deslocamento, 100 metros. Percorreu 100 metros, então vai ser 100 em 10 segundos. 100 dividido por 10. Isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Transformando em quilômetro por hora, que é o que pede na questão, vai dar 36 km por hora. Por quê? Porque 10 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 36. Porque para eu transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. A segunda afirmativa. O módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver também. A primeira alternativa estava certa, a segunda estava incorreta. Por quê? O módulo da aceleração, deixa eu ver qual é a pergunta, de sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo aqui no valor de ΔS, o 100, que foi o que ele percorreu, igual a A, que é o que eu quero descobrir, que é a aceleração, o tempo vai ser 10 ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a equação horária das posições. Eu não coloquei o S0 e o V0 porque vai valer 0 se ele partir do repouso. Olha, diz aqui ó, que ele partindo do repouso. Então o V0 e o S0 vai ser 0. Resolvendo isso aqui, vai dar 10 vezes 2, 200, dividido por, isolo A e 100. 200 dividido por 100 dá 2 metros por segundo ao quadrado. E quer dizer que ela está
errada. O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. O módulo da velocidade instantânea é 10 metros por segundo. Vamos ver se é. Velocidade inicial é 0, aceleração 2, que foi o que a gente encontrou, vezes 10. 2 vezes 10, 20. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Então, não é 10 metros por segundo. A única que estava correta era a alternativa afirmativa 1. Então, vai ser letra A, a resposta. Sétima questão. Uma pequena aeronave não tripulada, de aproximadamente 2 metros de comprimento, chamada X-43A, foi a primeira aeronave hipersônica que utilizou com sucesso um sistema de propulsão por foguete, chamado scramjet. Ao contrário de foguetes que devem carregar tanto combustível quanto comburente, os scramjets transportam apenas combustível e utilizam como comburente o oxigênio da atmosfera. Isso reduz o peso, aumentando sua eficiência. Assim, durante os testes, o X-43A, partindo do repouso, conseguiu atingir incríveis 12.150 km por hora, que corresponde a 3.375 metros por segundo, durante os 10 primeiros segundos de voo. Com base nessa notícia, considerando que a aceleração da aeronave permaneceu constante durante todo o teste, podemos dizer que o X-43A percorreu uma distância de... Então, ele deu a velocidade média que ele conseguiu atingir, a aeronave conseguiu atingir, em quilômetro por hora e em metros por segundo. Só que ele diz que durante os 10 primeiros segundos de voo. Então, se eu tenho segundos aqui, eu vou usar metros por segundo na velocidade. Resolvendo, primeiro, para descobrir, ele pede a distância. Se eu saber a distância que ele percorreu, eu vou usar a função horária das posições. Então, na função horária das posições, eu preciso da aceleração. Então, primeiro eu vou descobrir quem é a aceleração. ΔV, que é a velocidade, que foi de 3.375 metros por segundo, dividido pelo tempo, em 10 segundos, certo? Isso aqui vai dar 337,5. Então, agora que eu já tenho a aceleração, eu posso substituir. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que é 10 segundos, mais a aceleração, que é esse valor aqui, 337,5, vezes o tempo ao quadrado, que é 10 ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo, isso aqui vai zerar, mas vai ficar só esse aqui, ó, 337,5. 100 ao quadrado, ou 10 ao quadrado, vai dar 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. 337,5 vezes 50 vai dar 16.875 metros. Só que nas alternativas a gente tem em quilômetros, então vamos dividir por 1.000 para transformar em quilômetros. Dividindo por 1.000, eu só desloco a vírgula. 1.000 tem 3 zeros, eu vou deslocar 1, 2, 3. Dá 16,875 quilômetros, viu? Aqui é quilômetros. Alternativa A. Oitava questão. Existe um projeto de uma ferrovia de 400 quilômetros de extensão, que interligará as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por trens que podem atingir até 360 km por hora. Esse projeto poderá trazer benefícios e soluções para os problemas de locomoção de muitos brasileiros. Considere a seguinte situação. Um trem partindo do repouso acelera uniformemente até atingir a velocidade máxima, percorrendo uma distância de 2 km. A aceleração escalar do trem e o intervalo de tempo necessário para percorrer essa distância são, respectivamente, iguais a... Ele pede a aceleração escalar do trem e o intervalo de tempo necessário para ele percorrer essa distância.
Para eu descobrir a aceleração, como eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Quando você não tem o tempo, então você vai usar a equação de Torricelli. 100 ao quadrado, que é a velocidade, vamos ver, deixa eu ver aqui, porque está em quilômetros por hora, e as alternativas estão em metros por segundo ao quadrado e em segundos. Então a gente transforma em metros por segundo. Vai ficar 100 ao quadrado, igual a inicial vai ser 0, mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. E o ΔS, o deslocamento aqui, foi de 2 km. 2 km em metro corresponde a 2.000 metros. Porque quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Resolvendo isso aqui, 2 vezes A, isolo, aqui vai dar 100 ao quadrado, vai dar 10.000, dividido por 2.000, isso aqui vai dar 5 sobre 2, simplificando aqui, ó, os zeros, 3 zeros, com 3 daqui vai ficar 10 dividido por 2 dá 5, 5, 2 passa dividindo, vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. E ele pede também, para percorrer essa distância, são a aceleração do trem e o intervalo de tempo. Eu posso usar essa fórmula aqui porque eu tenho todos os outros dados. Eu tenho a velocidade final, tenho a velocidade inicial e tenho a aceleração. Então só falta o tempo, dá para descobrir por ela. Então 100 igual a 0, que é a velocidade inicial, vezes a aceleração, que é 2,5, vezes o tempo. Isolo 2,5 vezes t, igual a 100. 100 dividido por 2,5 vai dar igual a 40 segundos. Então, vai ser 2,5 e 40. 2,5 e 40. Alternativa C. E a dica de hoje para vocês: quando você estiver sem tempo, faz por Torricelli. E boa sorte nas próximas questões. Eu vou passar para vocês no WhatsApp, certo? Beijinho!